gente, meu nome é Rafaela e eu vou contar a história da minha vida. Eu sou 18 anos, mas com o tempo muita coisa aconteceu. Eu me batizei vai fazer 3 anos. Até eu me batizar, muita coisa que aconteceu, e depois do meu batismo também muita coisa aconteceu. Eu tive uma infância considerada muito boa. Até os meus 10, 11 anos eu vivia com os meus pais, muito próxima dos dois, eu também dos meus avós. Meus avós têm 2 filhos, o meu pai e o irmão dele, e eu sempre quis uma filha. Eu fui a filha que eles não tiveram, ela é meu avô. Então eu sempre fui muito próxima dos dois, desde o meu nascimento. Casa tem diversas brigas. Aí com os meus 11 anos, já não tava mais dando em casa. Eu cheguei na minha mãe e disse, olha filha, vamos sair, né? Eu sempre fui muito assim, de aconselhar ela, de conversar com ela. Nós éramos muito amigas. Ela decidiu se mudar, sair da casa que ela morava com meu pai, e a gente foi morar num predinho, ainda no mesmo bairro que nós morávamos antes. Não cheguei nem a passar 8 meses com a minha mãe. Aconteceram algumas coisas que eu decidi ir morar com meu pai. A minha relação com a minha mãe meio que acabou. Não porque eu decidi morar com ele, mas porque eu me fechei e, consequentemente, ela acabou se fechando também. No dia que eu fui embora, no outro dia, no finzinho da tarde, ela me ligou pra saber onde eu tinha ido dormir. Eu falei com muita grosseria e desliguei. E depois disso, a gente quase nunca se falava. Mesmo quando a gente se falava, não era algo bom pra nenhuma das duas. Eu desenvolvi depressão, ansiedade. Meu pai, ele costuma falar que esse problema veio depois dos acontecidos com a minha mãe, mas eu já estava adoecida antes mesmo dessas coisas, porque as coisas que a gente passou dentro de casa não me fizeram bem, também não fizeram bem pra ela, acredito que nem pra ele também. Com 10 anos, eu entrei pro clube de desbravadores, o meu tio era diretor. Desde pequena eu era muito apaixonada pelo clube, minha mãe também era. Insisti, quando eu fiz 10 anos, insisti pro meu pai falar com meu tio pra me colocar no clube. Eu me mudar com a minha mãe, eu tava no clube, depois que a gente se mudou eu saí. Eu não queria mais ir, eu era uma adolescente problemática. Muito nova eu comecei a me envolver com amizades erradas, com coisas erradas. Muito nova eu experimentei coisas, eu fiz coisas que normalmente pessoas da minha idade não se envolviam com essas coisas. Morando com meu pai, eu comecei as práticas de automutilação, que foi um dos motivos que levaram ele a descobrir o meu problema, através de um cara que trabalhava na escola, que eu dava muito problema pra ele. O nome dele é Milo. Ele começou a trabalhar no colégio bem nessa fase que eu tava passando de ruim pra péssima. Ele acompanhou muito minha evolução durante os anos, porque quando ele entrou, eu já tava passando por alguns problemas. Meu pai já tinha sido chamado na escola várias vezes. Ele que reparou que eu comecei a ir pro colégio no sol do meio-dia, de casaco, e às vezes a sala nem tava tão fria e eu tava de casaco, e ele reparou nisso. E aí uma vez ele me chamou pra conversar no fim da aula. Eu acabei contando o que tinha acontecido, me encaminhou para a psicóloga do colégio. Ela falou que queria conversar com os meus pais, tanto com a minha mãe, que eu não tinha contato, tanto com o meu pai. E aí ela contou para ele. O meu pai, ele é caminhoneiro. Isso acho que numa quinta-feira, e nesse mesmo dia ele viajou e só voltou para casa no sábado, e no sábado ele queria conversar comigo. A conversa deveria melhorar a situação, só que ao invés de melhorar um pouco, meio que piorou um pouco. A minha situação só ia afundando mais. Com 14 anos, alguns anos depois, né, teve um evento do clube de desbravadores. Se eu não me engano, era o aniversário do clube, que tava tendo um evento na quadra e tal. E a minha amiga me chamou pra ir. E eu falei, caramba, massa, vamos. E se eu não me engano era na sexta, no sábado e no domingo o evento. Aí eu fui na sexta à noite, me bateu muita saudade do clube e eu decidi voltar. E eu falei com meu tio, eu preciso me investir de novo, queria voltar. Ele, não, volta.
Acho que nessa época ele já não era mais o diretor, mas o cunhado dele era. Nesse meio tempo, assim, que eu passei sem muito contato com a minha mãe, vez ou outra eu procurava ela, mas eu era uma pessoa muito complicada e ela também. E aí, sempre, uma ou outra eu voltava pra casa machucada. Com 17 anos, alguém vinha me perguntar da minha mãe, eu fazia, não sei nem quem é. Eu era muito grossa, principalmente em assuntos que eu ficava muito na defensiva, então eu era muito ignorante com as pessoas. Entrou o ano 2017, no começo do ano, ali, tipo fevereiro e tal, eu tava mantendo o ritmo de ir pras reuniões e tal. Só que chegou o mês de março, que é o mês do meu aniversário, eu passei praticamente o mês inteiro bêbada. Passei literalmente o mês inteiro sem ir. Se eu não me engano, o outro mês também foi meio assim. Só que aí, no mês de maio, eu decidi que eu não ia mais beber. Uma decisão assim que eu tomei, isso tá fazendo muito mal pra mim e eu vou parar. E aí eu parei e eu comecei a ir mais pras coisas do clube. Às vezes eu ia pra igreja, mas era muito... Sempre que eu ia pra igreja era porque tinha algum evento do clube ou alguma coisa que me chamasse a atenção. No mês de julho teve um acampamento e nesse acampamento eu não consigo descrever as sensações que eu tive, mas eu me senti tão em casa, me veio uma vontade de começar a frequentar a igreja. Só que foi uma vontade que eu deixei bem guardadinha no meu coração, sabe? A vontade tá aqui, mas deixa ela aí. Esse acampamento foi meio que um marco na minha vida, sabe? Depois desse acampamento foi que eu comecei a ver Deus. Eu ouvia as pessoas falar, eu participava dos estudos bíblicos, das classes bíblicas do clube. No acampamento, eu me aproximei de algumas pessoas muito boas, ajudaram muito nesse processo de me sentir acolhida. E eu nunca tinha sentido isso antes em nenhum outro lugar. Até 1 ou 2 meses depois eu lembrei desse acontecimento um dia desses conversando com a minha prima. Meu pai, ele casou de novo e a esposa dele tinha uma filha. E no casamento anterior dela, eles frequentavam uma igreja, eles eram membros de uma igreja. E aí, essa filha dele, nós desenvolvemos uma amizade. E ela conversava comigo sobre sentir falta da igreja e tal. O conselho que eu dei pra ela foi mais pra mim do que pra ela. Eu não conhecia, eu não sabia que pra você ir pra uma igreja, você tinha que ver qual é a igreja, condiz com aquilo que tem na Bíblia. Eu falei, por que você não tenta procurar uma igreja da qual você se sinta à vontade, que você sinta a presença de Deus, e porque você não tenta se aproximar dele? Depois que eu falei isso pra ela, eu falei, Rafaela, por que você não faz isso? Eu já tinha vontade no meu coração de começar a frequentar a igreja. E aí a minha amiga que estudava comigo, que era adventista, passei a semana dizendo pra ela, por que tu não me chama pra ir pra igreja? Por que tu não me chama pra ir pra igreja? Ela fez, menina, vamos. Eu disse, não, me chama. E aí na sexta-feira, eu lembro que eu olhei pra ela e eu disse assim, olha, eu tô falando sério, eu quero ir pra igreja, mas eu só vou sempre chamar. Me chama pra ir pra igreja amanhã? Aí ela, vamos pra igreja amanhã, só que eu acho que ela falou tipo assim, eu vou chamar, ela não vai. Elas vão pra igreja amanhã, eu disse, vamos. Depois disso eu comecei a ir todos os sábados, e eu acho que depois de umas 3 semanas, eu acho que foi muito pouco tempo, eu pedi estudo bíblico a um cara que ele era do clube. Eu sempre admirei muito a forma como ele falava, como ele se expressava, e aí eu pedi estudo bíblico a ele. Depois de um tempo, eu comecei a guardar o sábado, porque eu nem tinha chegado nessa parte da lição ainda no estudo bíblico, mas eu entendia que o sábado era um dia para ser guardado. E aí eu entendia mais ou menos como se fazia e eu comecei a guardar o sábado. Então todos os sábados a minha família tem o costume de almoçar na casa da minha avó. E aí, vez ou outra, meu pai pedia pra eu comprar alguma coisa no mercado e eu ia, né? Só que aí quando eu comecei a entender que o sábado era um dia santo, eu dizia, pai, eu não vou porque hoje é sábado. Eu não vou porque eu estou guardando o sábado. Esse ano foi o ano que teve o Campuri da União Nordeste, lá em Natal. Eu não queria ir porque eu nunca tinha ido.
Na verdade, eu tinha ido já pra um Campuri, mas eu era muito nova pra lembrar. E eu acho que eu nem fui como desbravadora. Milo, o cara lá do colégio, né, que identificou o problema que eu tava passando, ele disse assim, por que tu não vai pro Campuri? Eu disse, porque eu não quero. Aí ele, não sei o que, tentou me convencer, mas eu não queria ir. E aí teve uma vez que ele chamou meu pai lá no colégio, ele convenceu meu pai a me mandar pro Campuri, e eu nem tava sabendo. Já tinha conversado com meu pai, ele falava, tu vai pro Campuri, tu vai pro Campuri. Eu falei, eu não vou, filho, eu não quero ir. E ele chamava pessoas que estudavam lá no colégio, que eram desbravadores e já tinham ido pra Campuri pra falar comigo, pra dizer, o Campuri é muito legal, pra ver se me convencia. E eu ficava, cara, eu não vou, não quero ir. Eu soube que eu ia pro Campuri porque meu pai comentou alguma coisa e pediu pra falar sobre o que era esse Campuri, o que seria esse Campuri. E aí eu falei, ele disse, por que tu não me falou nada sobre? Aí eu falei, porque eu não queria ir, não tinha pra que eu falar sobre. Ele me falou, você vai pronto. Eu fui a viagem inteira desanimada, porque eu não queria ir. Todas as pregações, sermões, eu me sentia muito tocada. Teve uma noite que era Dilson e Débora que ia cantar. Eu chorei muito nessa noite, muito, muito, muito. Tanto pela reflexão que eles passaram lá, quanto porque eles começaram a cantar Cuidei de Você. Naquele momento começou a me vir na cabeça algumas crises, o que tinha acontecido na minha vida até eu chegar ali. E a noite do batismo de uma das meninas do meu clube, no final, no apelo, a minha amiga, que na época era minha conselheira, o nome dela é Júlia, ela tocou no meu ombro e disse assim, tu quer ir? Aí eu lembro que eu virei e falei, não, eu tô com sono. E encostei de novo. E aí depois eu levantei e fiz, vamos. Comecei a chorar, abraçada comigo, ela falou, Rafa, você não é desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nosso lugar é no céu com Deus. Eu falei pra ela, eu quero me batizar. E aí no último dia, a Rafaela Pinho tava cantando e aí eu mandei mensagem pro meu pai, disse, pai, eu quero me batizar. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza. Por mim, tudo bem. Eu aceito de boa, mas quando você chegar, você vai ter que conversar com seu avô. A minha avó, o importante era estar numa igreja. Só que o meu avô, ele tinha um certo preconceito com os adventistas e, tipo, muito católico e tal. Eu sou meio que filha dos meus avós, então não era só conversar com meu pai, eu precisava conversar com os dois também. Aí meu pai falou assim, por mim tudo bem, mas se seu avô não concordar, então sinto muito, minha filha, mas não vai poder se batizar. Eu conversei com o pastor, falei que eu queria me batizar, e aí ele falou, me diga um dia pra eu ir à sua casa pra conversar com você, com seu pai e tal. E aí, eu marquei tudo, mas ainda não tinha conversado com meu avô. E aí meu pai me levou pra conversar com meu avô. E ele foi na frente, eu tava com muito medo de conversar com ele. E aí meu pai foi na frente, eu fui depois. E aí meu avô tava na garagem, sentado num tamboretinho, olhando pra baixo. Em nenhum momento ele levantou o rosto pra falar comigo. Eu fiquei muito triste por aquilo, porque eu e meu avô, a gente tem uma relação muito boa, sabe? A gente é muito amigo. Quando eu cheguei pra falar com ele, eu disse, vô, eu quero conversar com o senhor. Ele disse, eu já sei o que é que você vai falar. Eu não vou dizer pra você não, mas eu não vou, não concordo. Se é o que você quer, vá. E aí eu fiquei muito triste porque eu queria que ele fosse, queria que ele estivesse lá. E também porque a forma como ele falou me doeu. E aí depois disso eu tentei abraçar ele, mas ele não quis me abraçar. Ele passou até uns dias meio estranho comigo. E depois voltou ao normal, ele foi se soltando. A gente voltou do Campuri, se eu não me engano, no dia 19 de novembro. E aí no dia 9 de dezembro eu me batizei. E eu não falei pra ninguém que eu ia me batizar. Foi uma surpresa quando viram que eu ia me batizar. Como eu era a única adventista em casa, eu me sentia meio sozinha, sabe? E eu não via espaço na minha família pra tentar evangelizar. Eu convidei o meu primo, que começou a morar com a minha avó nesse ano, pra ir pro clube de desbravadores. E aí ele topou. Aí depois de pouco tempo, eu olhei pra ele e disse, tu quer um estudo bíblico? Comecei a dar estudo bíblico a ele. E pouco tempo depois, ele chegou em mim e falou, eu quero me batizar. E aí eu fiquei,
Eu falei pra ele assim, vamos esperar até o batismo da primavera pra você ter certeza realmente se é isso que você quer. Passou na minha cabeça, será que ele não tá indo só pela emoção? Feliz ainda fiquei quando ele me disse que tinha vontade de fazer teologia. Eu não esperava que o Espírito Santo fosse me usar dessa forma. Apesar dessas coisas boas que aconteceram em 2018, foi um ano em que eu tive umas crises muito fortes. Eu vou citar duas aqui. Mesmo eu tendo consciência de que o suicídio ele não era a solução, mas isso me vinha como solução, sabe? Todos os momentos em que eu tive em crise, eu pensei no suicídio como solução. Na casa de novo, e aí a gente morava numa casa com a esposa dele e os filhos dela. Eles costumavam ir na casa da sogra dele, que era do outro lado da rua. Eu quase nunca ia. Quando eles saíram, eu não sei o que aconteceu no momento. Veio uma crise do nada. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Já fazia um bom tempo que eu não me cortava. Eu tinha 2 lâminas dentro de um potinho de oração. Dentro dela tinha papeizinhos como esses aqui, com versos bíblicos, que se eu tivesse com vontade de fazer isso e eu fosse na caixinha, eu iria ver os versos e um obstáculo para mim. Nesse dia eu nem olhei o que tinha dentro da caixinha, saí jogando em cima da cama. E eu peguei as 3 lâminas que eu tinha no quarto e eu comecei a me cortar. E na minha cabeça tava, é hoje, não passa de hoje, vou acabar com isso. A primeira vez, assim, que eu sujei o chão e aí eu me desesperei. A crise aumentou mais. Teve uma hora que eu olhei pro celular e eu falei, eu vou me despedir de Duca. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, tipo, ei amigo, obrigada por tudo. E desculpa qualquer coisa. Ele disse, gente, o que foi? Eu pedi pra ele me ligar e ele começou a contar, ele tinha uma notícia boa pra me falar. E ele começou a falar e aí eu fui me acalmando. E aí quando ele percebeu que eu tava mais calma, aí eu comecei a falar o que tinha acontecido. E conversando com ele e limpando o quarto. Aí eu comecei a me acalmar real e consegui dormir. Passou e aí eu acho que no fim do ano eu tive outra crise. Esse acontecimento me marcou muito porque, cara, eu parei pra pensar assim, eu fiz, velho, se isso não foi Deus, eu não sei o que foi. Eu comecei a ter crise, só que eu não tava chorando, era só a falta de ar, o peito queimando, a agonia, a vozinha aqui na minha cabeça. As facas estão bem pertinho de tudo. Eu peguei a lâmina assim. E quando eu ia pra fazer o corte, a lâmina simplesmente voou da minha mão. E eu, o que aconteceu? E aí eu comecei a chorar e dizer obrigada, Senhor, muito obrigada, muito obrigada. E aí eu comecei a procurar a lâmina, né? Só que eu não achei de jeito nenhum. Duca disse, foi um anjo que pegou a lâmina da tua mão e jogou. 2018 também foi um ano em que eu me aproximei muito do meu primo. E a gente não se falava muito. E aí em 2018 a gente começou a se aproximar mais. Ele estudava no IAPE e aí no fim do ano ele voltou. Se não fosse ele, eu acho que eu teria surtado muito também. É uma amizade muito importante pra mim até hoje. E aí, em 2019, Deus ele colocou 2 pessoinhas muito maravilhosas na minha vida, que foi Juliana e Matheus. Acho que esses 4 são... que foi um ano que me deu muita maturidade pra muita coisa. Pouquinhos a gente foi desenvolvendo uma amizade. Eu ofereci estudo bíblico a ela aceitou e tem sido uma bênção. Graças a Deus. 2018 foi um ano em que eu tive crises muito fortes, mas distantes uma da outra. 2019 não, era crise atrás de crise. Foi um ano de muita decisão pra mim. Algumas válvulas de escape que eu tinha de 2016 pra trás, eu voltei a fazer uso ano passado. Pessoas vinham pra mim pra apontar coisas que eu tava fazendo, não com a intenção de ajudar, sabe? Porque é diferente quando alguém chega em você e fala, olha, você tá fazendo isso. Como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu posso lhe ajudar? É diferente isso de uma pessoa dizer, você tá fazendo isso é errado, vai pro inferno.
você tá fazendo tá envergonhando a igreja, ou você se ajeita ou você sai. O que eu estava fazendo estava envergonhando, mas a Cristo. E eu sabia que eu estava errada, eu sabia que eu estava me afundando cada vez mais, mas eu não estava ligando, sabe? No meio do ano, que foi quando eu e Juliana, a gente realmente desenvolveu uma amizade, e foi quando a minha amizade com o Matheus também era uma amizade virtual. E ainda assim, ele conseguiu me ajudar muito. Ela me escutava com muito carinho. Então, o ser humano que orou por mim foi ela. Ela falava assim, olha, eu entendo o que você tá passando. Não vamos desistir, não. Ela me incentivava muito a fazer as coisas. E apesar de estar muito mal, eu e ela, a gente tinha muitos planos de ação. Apesar de eu estar muito mal, eu nunca deixei de me envolver com as coisas de Deus. Eu sempre gostei muito de fazer ação social. Lá em Belo Jardim tem o Lar de Nicolas e o Lar dos Idosos. O Lar de Nicolas é um orfanato. Oscilava nos finais de semana. Um fim de semana a gente ia para o Lar de Nicolas para brincar com as crianças, para fazer alguma coisa com elas, para levar doce, para passar um tempo ali. Outro sábado a gente ia pro Lar dos Idosos para cantar com os velhinhos, passar um tempo com eles. Outro sábado a gente ia visitar alguém que estava doente, não estava podendo ir para a igreja, alguém que estava afastado. Eu sempre gostei muito disso, mas eu não fazia porque Deus me pedia, sabe? Eu parei de fazer por isso e comecei a fazer porque eu gostava. Eu nunca gostei de hipocrisia. Eu sabia que eu estava sendo hipócrita e não adianta continuar assim. Só que eu não tinha força para melhorar, mas eu tinha força para me afundar. Nunca foi tão real para mim esse negócio da batalha do espiritual com o carnal. Quanto mais você alimenta o espiritual, mais forte ele fica. Então, quanto mais você alimenta o carnal, quando houver a luta interna, quem ganha é quem está mais alimentado. E eu estava alimentando muito o carnal. Então, quando eu tentava fazer algo espiritual, não ia para frente, não dava certo. A convicção de que eu estava sendo hipócrita, porque eu estava frequentando a igreja, esquentando banco, mas não estava realmente vivendo para Cristo. Eu estava fazendo coisas que iam totalmente contrárias aos princípios de Deus. Depois que eu fazia o pôr do sol, que geralmente eu fazia sozinha, porque às vezes o meu primo descia para fazer o pôr do sol comigo, mas geralmente era sozinha. Todas as sextas-feiras, na gravadora Novo Tempo, lançava uma música nova, um clipe novo. E aí eu tinha o costume de, depois que eu fazia o pôr do sol, eu botava o fone e escutava a música e depois eu ia ler a letra. Era todo sábado desse jeito. E eu lembro que em novembro lançou a música Estou Aqui, do Adoradores 4. E nesse dia eu resolvi apagar a luz. Eu não estava muito bem, eu resolvi apagar a luz, botar o fone e escutar a música e depois ler a letra. E eu lembro que foi do começo ao fim da música chorando. Eu senti Deus falando comigo. Realmente, quando chegava no refrão, né? Filho, estou aqui, minha promessa te dou. Eu ouvi ele falando no meu ouvido, filha, eu tô aqui. Eu sempre estive aqui contigo. Nos momentos de crise que você achava que estava sozinha, eu tava com você. Você não podia me ver, mas eu tava ali contigo. Sempre gostei muito de ler e escrever. Só que fazia acho que mais de um ano que eu tava com bloqueio, eu não conseguia escrever nada. Depois que eu escutei a música, eu acho que umas 2 vezes, depois de chorar muito, eu senti uma vontade enorme de escrever. Eu peguei um caderno e comecei a escrever. Dos momentos em que eu achei que eu tava sozinha, mas Deus estava ali comigo. Eu ouvi ele falando, as pessoas que estão na tua vida estão aí porque eu coloquei elas aí pra te ajudar. Quando você é adventista único na família, o seu desejo é que a sua família encontre o mesmo Deus que você encontrou. Além do meu primo, eu nunca encontrei muita abertura para mostrar Deus para minha família. O desejo era levar o meu pai para a igreja. E nesse dia, Deus falou, filha, você não está preparada para isso. Você não é exemplo. Isso um dia vai acontecer, mas não vai ser agora. E realmente, assim, nem se eu quisesse, eu ia levar meu pai para um lugar onde nem eu tava
tava ali de verdade, sabe? Eu lembro que chorando eu contei pra Juliana o que tinha acontecido, contei pra Duca. Vai ter a programação dos jovens, ela disse, você vai dar um testemunho domingo. Eu disse, não, amiga. Eu tinha dado o meu testemunho de vida na igreja em 2018, numa vigília que teve. Eu fico com muito sono, não lembro até hoje o que eu falei. Eu sempre fui muito assim com o testemunho, porque eu tenho muita vergonha de falar. Aí eu dei o testemunho. Eu passei umas semanas muito bem, espiritualmente. Acho que havia sido a primeira vez, assim, no ano em que eu realmente tinha tido uma semana boa com Deus. Começaram a acontecer outras coisas e aí eu voltei para dezembro. Foi um mês bem complicado, porque foi um mês onde eu e meu pai, a gente discutiu muito. Depois da minha formatura, eu comecei a morar com a minha avó. Quando eu falei, velho, eu vou sair da igreja. Entre o Natal e o Ano Novo, teve um congresso lá no IAPE, um congresso de comportores, que eu queria comportar porque eu queria ir para a FADBA. Eu passei no vestibular de lá e eu queria estudar lá. Só que aí eu recebi a proposta de ir para o congresso e de participar da campanha que estava tendo lá em Caruaru. E aí eu topei. No congresso eu conheci muita gente legal, vivi algumas coisas legais, mas não foi algo muito marcante, sabe? Eu não queria estar ali. Depois do Natal e o Ano Novo, que passava com a minha amiga Juliana e com o Matheus, eu sempre falava assim, dá mais um tempo, dá mais uma chance, não desiste. Ela sempre tentava me encorajar, sabe, a continuar. E Matheus, ele sempre me lembrava dos meus planos, sabe? Das coisas que eu vivi com Deus e dos planos que eu tinha trabalhar para Deus. Foi muito essencial assim para mim. Ju me fez prometer a ela, eu só desistiria depois de vir para cá e perceber que eu realmente não ia mais conseguir, não ia dar certo.